Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao 26, o rei e a última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar? Ó Senhor, nós te suplicamos que o Senhor venha até nós em misericórdia e nos faça compreender essa palavra e aguardemos, ó Deus, esse tesouro aqui nos entregue, em que Cristo é o centro, é o pão, é a carne, é o vinho, é o sangue, entregue por nós para perdão de pecados e que gere em nós não somente uma confiança acerca do que o Senhor fez no passado, mas também uma esperança sem igual acerca do futuro. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e possa me usar, ó Deus, como teu filho, teu servo, para proclamar as boas novas do Evangelho, e o teu povo aqui reunido não escute apenas como uma aula ou uma palestra, mas que exulte, se alegre, que tenha júbilo na exposição da tua palavra, Deus. É a nossa oração com fé e não com hipocrisia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está agora na estrutura final do Evangelho de Marcos. Essa caminhada que nós temos realizado na série O Rei que se tornou servo. E vários temas surgiram, várias coisas aconteceram, e agora quando a gente chega no capítulo 14, Marcos vai reunir todas aquelas cenas, todos aqueles episódios em relação à morte e ressurreição de Jesus. São momentos densos, dramáticos, com mais detalhes do que costumam ter no restante do Evangelho, mas que nos trazem uma visão clara acerca da obra de Jesus e o que significou ele morrer na cruz em nosso favor. E ele termina falando ali da ressurreição do nosso Mestre. A gente já começou o capítulo 14 e a gente viu ali um sanduíche marcano, onde Marcos aponta uma trama de traição
E lá no final mostra outra face dessa trama de traição, onde Judas decide trair Jesus. E no meio desses textos nós temos aquele episódio em que Maria, ela quebra um vaso de alabastro e derrama um perfume caríssimo na cabeça de Jesus. E no Evangelho Sinótico a gente sabe que isso também acontece com os pés de Jesus. Todos ali ficam escandalizados, com raiva, e Jesus diz que ela fez uma boa obra para com ele, porque ela estava cuidando do seu corpo, ela estava preparando o seu corpo para o sepultamento. Veja que uma estrutura parecida vai existir agora. Marcos vai colocar a trama da traição de Judas novamente. E no meio nós vamos ter Jesus apresentando o seu próprio corpo, que vai padecer, vai ser sepultado, mas o seu próprio corpo como um sinal de aliança no seu sangue. E depois, que não é a pregação de hoje, é a pregação do próximo domingo, Marcos vai fechar um novo sanduíche, uma estrutura literária, onde ele vai mostrar a traição dos discípulos, especialmente a de Pedro. Essa cena que nós temos hoje é a cena da última ceia. Várias perguntas podem ser levantadas para nós. Por exemplo, com quem você escolheria estar junto na sua última refeição neste mundo? Será que com traidores? Será que com aqueles que vão logo mais te abandonar? Essa cena diz muito para nós, Como seria a sua última refeição? Se você fosse o Deus do universo e pudesse organizar a sua história encarnada aqui na terra e escolhesse como última refeição aqui, qual seria? Jesus escolheu a da Páscoa, Então existe muita coisa que nos fala esse texto. De tal forma que Marcos, irmão Dinho, ele pinta para nós um quadro teológico do Evangelho. Então quando a gente lembra daquele quadro que a gente tem em mente da Santa Ceia, Todo mundo tem. Jesus sentado aqui, os discípulos ao lado, essa é a pintura, mas a pintura de Marcos não é essa. Ele traz uma pintura não somente de uma refeição, mas aqui a gente tem retratado o quadro do próprio Evangelho. Nós vemos aqui uma estrutura que mostra que a morte de Jesus não é apenas um erro trágico, algo pelo qual nós nos entristecemos. Que muita gente olha Jesus crucificado e apenas vê uma tragédia. Mas Marcos vai nos apresentar um desenrolar de coisas que é o plano divino. Não é um acidente trágico, mas é o realizar de um plano eterno do próprio Deus. Uma outra coisa que nós vamos perceber antes de ler o texto, eu quero já destacar, é que acontece na Páscoa judaica. E essa Páscoa, ela não é apenas cronológica, ou seja, Jesus está coincidentemente comendo na Páscoa, mas ela é tipológica. Jesus está comendo na Páscoa e escolhe a Páscoa porque ele está substituindo a antiga comemoração que representava a libertação dos cativos do Egito, agora para uma libertação espiritual do seu próprio povo, não mais de um povo, mas a libertação espiritual do seu povo, dos seus pecados. A gente tem também um detalhismo de Marcos, que é bem presente agora nas cenas da paixão, onde ele vai enfatizar a autoridade de Jesus. Jesus não é meramente vítima, ele é vítima, amém? E todos nós sabemos que ele é vítima dos romanos, de um tribunal injusto, de uma série de coisas que ele não fez. Mas Marcos não apresenta Jesus somente como vítima, em que ele é refém do que acontece com ele, mas ele claramente, em vários momentos, mostra que Jesus é sobre todos os acontecimentos que acontecem com ele. E aqui vão acontecer vários detalhes que vão mostrar para nós que Jesus, ele tem autoridade sobre tudo o que está acontecendo. Amém, irmãos? Vamos para o texto? Eu quero começar a primeira parte
trabalhando um pouco então sobre o cenário e sobre a ocasião em que Jesus celebra esta ceia. A gente tem isso a partir do versículo 12 e vai até o versículo de número 16. Vamos ver aqui o versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Veja que ele coloca aqui o marco temporal, né? Quando é que Jesus então celebra a sua última refeição? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os pães asmos, ou pães asmos, né? A gente tem essa refeição então aqui acontecendo, relembrando o mandamento de Deus lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai libertar o seu próprio povo do Egito. A gente ainda vai desenvolver um pouco mais isso. Mas veja, é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que dura 7 dias. Então, é o começo das celebrações. Essas celebrações trazem qual memória? A memória da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E diz aqui que esse dia, no final do dia, vai ser quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então, Jesus está numa ceia. Essa ceia representa um cordeiro que é sacrificado, e essa vai ser a memória, digamos assim, mais efervescente, mais enérgica na cabeça dos israelitas, quando no dia posterior, porque é no outro dia, meus irmãos, Jesus vai ser morto e exposto numa cruz. E a figura viva que deve estar ali é que o cordeiro agora não é mais aquele cordeiro animal, mas é o próprio Filho de Deus pendurado na cruz do Calvário em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Amém? Então veja toda uma estrutura aqui que Marcos está trazendo para o povo de Roma, que ele escreve esse evangelho aqui 20 e poucos anos, quase 30 anos depois da morte de Jesus, e que para nós serve como um marco não só temporal, mas teológico. Jesus está fazendo a sua última ceia, a sua última refeição, antes do seu martírio, antes da sua morte, na refeição que representa a libertação e na refeição onde os cordeiros trazidos pelos israelitas são sacrificados. Então, tudo indica que essa noite ela é realmente a noite de Páscoa. Existe um debate sobre isso, tá bom, irmãos? Tem alguns que creem que Jesus antecipou a Páscoa porque ele sabia que ia morrer e não dava tempo de celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Isso é uma corrente. Existem correntes que dizem que existiam 2 calendários vigentes. Então Jesus comeu com seus discípulos no calendário em que a Páscoa é celebrada na noite anterior, que, por exemplo, os fariseus costumavam comer a Páscoa. Eles comeriam talvez no dia posterior. Outros dizem que não, Jesus comeu a Páscoa na noite da Páscoa. E quando nós vamos lá para João, por exemplo, que diz que os fariseus e os líderes religiosos, né, os líderes do Sinédrio, eles estão se preparando, eles estão se preparando para a Páscoa à noite, ali não é a Páscoa propriamente dita, mas é uma forma geral de falar sobre a festa dos pães asmos, daquele período que tudo também era conhecido como Páscoa. A gente não quer se deter a esses detalhes. A gente quer se deter ao detalhe que Marcos traz para a gente, que inequivocamente Jesus está celebrando a Santa Ceia, a última ceia, numa noite que é marcante, que ela é memorável para o povo de Israel e que a partir de então vai ser memorável para o seu povo, a igreja, como a Dani falou no começo, o Israel de Deus, que inclui judeus e gentios. Então é nessa noite em que todo o drama da última ceia vai se desenrolar. A gente tem uma sequência dramática a partir de então. Jesus ele tem lá o seu corpo ungido, preparado para o sepultamento em Betânia. Ele entra em Jerusalém, ele vai entrar, que ele ainda não está em Jerusalém, mas ele pede para os seus discípulos irem preparar a Páscoa em Jerusalém, porque a gente vai ver que a Páscoa precisa ser comida dentro da cidade santa, dentro de Jerusalém, mas a Santa Ceia tem como episódios posteriores o drama no Getsemane. Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
O Filho de Deus suando sangue. A gente tem a traição de Judas, chegando no Getsêmani com os soldados, com uma demonstração de traição através de um beijo. A gente vai ter ainda de madrugada o julgamento no Sinédrio. No amanhecer do dia, ainda num período bem cedo, há julgamentos, a traição dos discípulos, o galo canta, na madrugada, Pedro trai, e todas essas coisas acontecendo a partir daqui. Então veja que Jesus sabe o que vai acontecer depois, mas mesmo assim ele escolhe esse momento. Esse momento ele não pode ser adiado, ele não pode ser não realizado. Jesus quer realizar a ceia. Isso, meus irmãos, porque é intenção de Marcos registrar que Jesus tinha esse período da Páscoa não apenas como um período em que a mentalidade judaica está pensando na libertação civil de Israel. A gente falou isso no domingo anterior, no domingo passado. Lembra que os líderes religiosos, eles não queriam matar Jesus, apesar de querer matar Jesus, eles não queriam matar Jesus durante a festa, porque eles tinham medo de ter tumulto, tinha muita gente chegando, parte daquelas pessoas chegando eram simpatizantes de Jesus, certo? E por que esse medo? Porque a mentalidade do povo era o quê? Se Jesus é o Messias, o que é que o Messias faz? Ele liberta o povo. E essa mentalidade ela é aguçada porque eles estão comendo a Páscoa, o período em que eles se lembram que Deus libertou os israelitas do Egito, humilhando os deuses egípcios. Cada praga, meus irmãos, ali que acontece no Egito é respectiva a um deus do Egito. Então não são pragas fortuitas. Cada praga tem a ver com um deus egípcio. É como se Deus estivesse dizendo: os deuses de vocês não são nada. Inclusive a morte do primogênito tem a ver com a própria figura divina do faraó, porque o faraó se via como divino. Os egípcios viam o faraó como divino. E Deus, com o anjo da morte, chamado Destruidor ali, uma das traduções, ele vai visitar os primogênitos de todo o Egito. E vai matar, inclusive, os primogênitos da casa do faraó, inclusive o primogênito de faraó. Então, o próprio Deus egípcio, o faraó, ele não é nada diante do Senhor. Então, esse povo está na expectativa. Vamos ser libertos. Os fariseus, os líderes religiosos, evitam matar Jesus ali. Jesus vai ser morto na festa. A gente sabe que Judas vai ser a peça que faltava na artimanha dos líderes religiosos, porque ele vai chegar e dizer: eu entrego Jesus a vocês. Jesus vai ser entregue na calada da noite, ou seja, tumultos de madrugada, pelo menos esses não vão acontecer. O povo comeu a Páscoa na noite anterior. A Páscoa tem 4 cálices de vinho, a gente vai falar daqui a pouco. Existe toda uma realidade acontecendo na noite anterior, de quinta-feira, para que na sexta-feira, se Jesus for executado, as coisas então não vão ser tão tumultuosas como eles pensavam, como os líderes religiosos pensavam. Mas Jesus escolhe essa noite por causa disso? Marcos não comenta nada disso agora. O ponto de Marcos é que Jesus está trazendo que essa libertação do povo através da morte de um cordeiro, porque lembra que lá no Egito o que é que o povo tinha que fazer? Tinha que matar um cordeiro e tinha que aspergir os umbrais das suas casas, e as casas que tinham os seus umbrais, as suas portas marcadas com o sangue do cordeiro, em Deus visitando os egípcios, as casas daqueles que tinham as suas ombreiras pintadas, os seus primogênitos não seriam mortos. Então a igreja primitiva, por exemplo, quando ele pega esse texto na Páscoa, isso reforça para eles que existem vários contornos em relação a ela, em relação ao povo de Deus agora. Porque a Páscoa, ela acontecia o quê? Se você ler Êxodo capítulo 12, você vai ver que ela vai inaugurar um novo calendário para os judeus. Porque o primeiro mês do ano vai ser agora marcado na Páscoa. Por exemplo, meus irmãos, não é um acidente o nosso culto ser no domingo. Não é um acidente. Não é só porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia no domingo, mas também porque existe uma marca em que o descanso dos cristãos agora não é mais no dia da visitação
e libertação do Egito. Mas o nosso descanso está na obra de redenção operada por Jesus Cristo. Jesus está com medo na Páscoa. A Páscoa agora é o início da caminhada do povo liberto, não dos seus opressores civis, políticos, mas salvos do próprio pecado. Amém? A gente teve aqui um marco também de liberdade, marcada pelo sangue de um cordeiro após um período de 400 anos. E é curioso, irmãos, porque os israelitas, eles passaram 400 anos no Egito, até o dia que eles são libertos. E o dia da liberdade é marcada por aspersão, por pintura de portas, por sacrifício de um cordeiro. A gente pega o Antigo e o Novo Testamento, a gente tem um período de silêncio profético de 400 anos. Esse período profético, a gente já viu em Marcos, ele é interrompido por um profeta que batiza em águas, né? E que das águas sai o Filho de Deus, e ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus com água apresenta que algo novo está acontecendo, um novo êxodo está acontecendo. Mas êxodos exigem que um cordeiro seja sacrificado. E após 400 anos de silêncio profético, quando esse silêncio é rompido pela voz de um profeta que clama do deserto, e através da vinda do Messias, Jesus agora está apresentando, está chegando a hora do cordeiro ser crucificado. Então veja, meus irmãos, que antes de ir para o texto, Marcos tem todo um cenário posto em relação à festa. Existe muita coisa que, se você não entender acerca da festa, você não vai entender acerca do que é a ceia, do que é a última ceia. A Páscoa exige o cordeiro, e o cordeiro então é apresentado. Tudo que vai acontecer agora, no drama por vir, vai ter a ver com esse cordeiro. Na festa da Páscoa, os israelitas, eles levavam o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser examinado. E o que é que Jesus estava fazendo no templo até então? Sendo examinado. O que é isso? O que é que tu diz que é aquilo? Etc. Ele estava sendo arguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas. Ele estava sendo testado, assim como o cordeiro que há de ser sacrificado na Páscoa tem que ser um cordeiro perfeito. Quando ele chegar na frente de Pilatos, o que é que Pilatos vai dizer acerca de Jesus? Eu não encontro nele dolo algum. O cordeiro é examinado, o cordeiro é então revelado e no final é morto e servido como a nossa Páscoa. É por isso que, meus irmãos, para a gente não há Páscoa, no sentido de que a nossa Páscoa não é a Páscoa judaica. A nossa Páscoa é o próprio Jesus. É necessário que você entenda que Jesus não somente está na festa. Para nós, Jesus é a festa, porque Ele é a Páscoa, como diz Paulo lá em 1 Coríntios. Agora, preste atenção como os versículos são estruturados de uma forma que mostram uma semelhança com Jesus entrando em Jerusalém. Olha o versículo 13. Então Ele enviou 2 de seus discípulos. Lá em João a gente sabe que esses 2 discípulos são Pedro e João. E aí diz assim, dizendo-lhes, entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes? O meu salão de hóspedes, né? No qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Meus irmãos, aqui tem 11 palavras e uma estrutura em que essas 11 palavras aparecem, iguais quando Jesus manda os seus discípulos, 2 discípulos, irem atrás de um jumentinho para entrar em Jerusalém. E lá Marcos, com esses detalhes, estava querendo mostrar, não que Jesus é um adivinho, ele sabe o que vai acontecer, mas que antes das coisas se desenrolarem, Jesus já montou tudo, ele sabe de tudo, e ele tem um controle de tudo. O ponto de Marcos, então, é que essa semelhança e Jesus tendo o controle de tudo que vai acontecer, é que ele
como nós falamos anteriormente, não é somente vítima, ele não é refém das coisas que vão acontecer com ele. Meus irmãos, o que está se desenvolvendo aqui é um projeto. É o projeto de Deus estabelecido antes da fundação do mundo, em que Jesus, ele não é um personagem participante do projeto de Deus, ele é o maestro. Ele é aquele que arquiteta e é aquele que orquestra. Ele se submete, sim, como um cordeiro, mas não como um cordeiro que é forçadamente submetido, mas como aquele que se entrega como ovelha muda e voluntária ao matadouro. E ele, então, se apresenta como aquele que desenrola todo um projeto de Deus, um projeto de salvação. É por isso que quando a gente pega o capítulo 14 e vai até a crucificação, quem é a personagem principal de toda a paixão? É Jesus. Existem vários personagens orbitando e que chamam a nossa atenção. Por exemplo, quem de nós não pode se identificar com Pedro? Quem de nós não pode se identificar com aqueles que acusam e matam Jesus? Mas embora vários personagens se sobressaiam, a centralidade é de Jesus. Deixa eu abrir um parêntese cultural, né? Não que eu endosse tudo o que acontece no roteiro artístico, tá? Mas não sei se vocês já assistiram ou assistem a série The Chosen. A série, a tradução do título, né, seria Os Escolhidos. Então a série, ela não é propriamente sobre Jesus, mas é sobre os discípulos de Jesus e como Jesus impactou a vida dos seus discípulos, transformando, trazendo redenção, etc. Mas, inevitavelmente, quando as pessoas vão falar sobre The Chosen, elas falam assim: tu tá assistindo aquela série sobre Jesus? The Chosen, aquela série de Jesus? Porque, meus irmãos, não tem como falar dos discípulos de Jesus sem perceber que ele é o centro da vida dos seus discípulos. E aqui ocorre a mesma coisa, a gente está diante de uma ceia onde várias coisas vão acontecer em relação aos que estão presentes, mas ainda assim a centralidade é do Senhor Jesus, porque é Ele quem tem o controle e daqui a pouco é Ele quem vai ser o anfitrião da festa. Se onde queres que preparemos a Páscoa para ti, vocês vão lá e vão encontrar um moço, e para onde o moço entrar, vocês vão perguntar: onde é que está o meu cenáculo, a minha sala? O mestre pergunta: onde está o meu salão? Ele é aquele que é Senhor, amém, irmãos? É interessante aqui os detalhes também de como essa cena vai ser encarada pelos discípulos. Eles não vão ter dúvida de que aquilo que está acontecendo é conforme predito por Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, que um homem trará um cântaro para pegar água. Provavelmente é o tanque de Siloé, pela geografia. Meus irmãos, homens não pegavam água em cântaro. Naquela cultura ainda predominava aquela figura que a gente tem no Antigo Testamento, de mulheres irem até um poço, ou até irem até um ribeiro de água e pegarem água em odres. Em odres não, em cântaros. Homens iam com odres, uma garrafinha e enchiam. Provavelmente ele era o único ali. Então, quando os discípulos, Pedro e João, chegassem lá na região onde se pega água, seria o único homem com um cântaro. Seria fácil perceber. E abrir os olhos. Aquele homem ali é o que Jesus mandou a gente encontrar. Ou seja, aqueles homens encontrariam facilmente e chegariam até um local que aqui, meus irmãos, embora na minha tradução não tenha, talvez na sua tenha, um local que é um salão de hóspedes ou um cenáculo. Um cenáculo é um salão no primeiro piso, certo? Então, quem tem uma área gourmet em casa, em cima, aqui é o cenáculo. Jesus fala, né? Onde o salão de hóspedes, no qual darei a comer a Páscoa com meus discípulos. Versículo 15. Ele lhe mostrará uma sala ampla no andar superior, mobiliada e pronta. Mobiliada não significa que tem geladeira, né? Móveis planejados, etc. É mobiliada para o banquete. Então tem mesas, tem assentos, tem tapetes, e os discípulos vão lá levar comida, tá bom? Já vai estar tudo organizado e eles vão lá preparar a refeição.
Amém, irmãos? Então, todas essas coisas vão se realizando e os discípulos percebendo. O Senhor Jesus espera que preparemos a Páscoa para Ele, mas, na verdade, Ele já tem a Páscoa preparada para nós. Guarda isso, acerca dessa união entre responsabilidade e soberania. Amém? Próximos versículos, a partir do 17. O 16 diz assim, perdão. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade, a cidade aqui é Jerusalém. Eles foram então até Jerusalém, onde a Páscoa deve ser comida, e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa, prepararam a ceia. Só uma curiosidade, irmãos. O cenáculo é um lugar importante para a igreja primitiva, não é? Quando a gente vai lá para Atos, várias das reuniões da igreja e do concílio de apóstolos se dá no cenáculo. E o cenáculo lá é de uma mulher chamada Maria, mãe de um tal de João Marcos, que por acaso é o autor do nosso evangelho. Alguns conjecturam que este cenáculo aqui é o momento em que João Marcos tem a sua vida invadida por Jesus. É uma conjectura, mas seria uma santa coincidência, de que é o momento que Jesus invade a sua casa, invade a sua vida. E talvez seja por isso que ele faz duas menções, ele estaria fazendo duas menções sutis a ele mesmo. A primeira é que ele é o jovem que está com um cântaro, pegando água. E a segunda a gente vai ver lá na frente, que talvez ele seja o jovem que corre nu. Quando os soldados do Sinédrio chegam e ele foge, não dá tempo nem de se cobrir com a capa. Ele vai-se embora e corre pelado. Essas duas formas de mencionar alguém nada a ver, digamos assim, talvez sejam formas sutis, dizem alguns estudiosos, de ele se inserir no texto. Mas como eu falei, é só conjectura. Vamos para os versículos 17 em diante. Agora Jesus vai mostrar para a gente, ou para os discípulos ali presentes, o traidor. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes. E um por um lhe disseram, aqui é muito fabuloso, irmãos, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos 12 que está comendo comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que não tivesse nascido. Meus irmãos, a Páscoa, ela era celebrada num dia conhecido como o 15º dia de Nissan. Era ali, a partir do cair da tarde, ou seja, a partir do anoitecer até meia-noite, que geralmente as famílias judaicas se reuniam e se alimentavam, rememorando e cumprindo o mandamento, porque era um mandamento acerca da refeição da Páscoa. Eles se reuniam como judeus, em casa de judeus, na cidade judaica de Jerusalém, e se torna Jerusalém, porque a primeira Páscoa não é em Jerusalém, porque eles estão no Egito, mas lá em Deuteronômio, capítulo 16, a gente vai ver que Deus diz que a Páscoa deve ser realizada no local do encontro, na cidade, no local onde ele decide se encontrar com o povo, e essa cidade se torna Jerusalém. E aparentemente Jesus não tem um quadro de Leonardo da Vinci diante de nós, e nem diante de si, porque a Páscoa era uma refeição familiar. Embora Jesus vá com os 12, não significa que lá somente estão os 12. É muito provável que nessa refeição os 12 apóstolos estejam ali, as suas famílias e as mulheres que são tão importantes no Evangelho e vão ser importantes no momento da paixão, também estejam ali. Tem gente que fala de refeições separadas, mas não faz sentido com a cultura da época. Muito provavelmente eles estão ali, porque senão não faria sentido isso daqui, Alguém vai me trair. Quem? Um dos 12. Se só os 12 estão presentes, um de vocês vai me trair. Quem? Um dos 12. Se só tem os 12 presentes, é óbvio que um de vocês vai me trair. Só tem a gente, então não precisa perguntar quem.
Não precisaria Jesus falar um dos 12, né? Porque provavelmente tem famílias ali. Veja que a ênfase de Marcos, tem gente que fala assim, por que Marcos escreve a Santa Ceia? É porque Paulo, por exemplo, tem lá, a gente usa esse texto, 1 Coríntios 11, o relato da ceia, e existem vários relatos da ceia circulando pela igreja, então um dos evangelistas pensa, eu tenho que informar como foi a primeira vez que isso aconteceu. Ou seja, é um registro histórico e não um desenrolar, um desenvolvimento teológico. Mas não tem, eu acredito que isso não tem nada a ver. E eu não sou ninguém, né? Então, eu sozinho não seria ninguém. Mas existem vários estudiosos que concordam com isso. Que a ênfase de Marcos é continuar mostrando que foi alguém do círculo íntimo de Jesus quem o traiu. E preste atenção, meus irmãos, que foi exatamente na noite que Jesus foi traído que ele comeu a Páscoa e se tornou a Páscoa para os seus próprios discípulos. Nós soltamos a sua mão, mas ele foi lá e puxou de volta, amém? Ele puxou a nossa. Amém ou não, amém? Misericórdia. Só diga amém quem crê, então. Veja como é que Jesus faz isso, né? A gente tem vários indicativos aqui, por exemplo, é alguém que come comigo, é alguém que mete comigo a mão no prato. Aqui é um ressoar do Salmo 41, versículo 9, que fala de um amigo, alguém próximo que realiza a traição. Jesus se identifica como filho do homem e agora não tem nada a ver com alguma profecia do Antigo Testamento, que você pega assim, um texto do Antigo Testamento que tem o filho do homem e o filho do homem sendo um cordeiro pascal. Ou seja, não é um cumprimento imediato de uma profecia específica. Jesus agora começa a se revelar, ou começa não, claramente ele se revela, digamos assim, como o cumprimento das profecias messiânicas, unindo elementos, o filho do homem será traído. O filho do homem vai para a morte. Então ele une vários textos, Isaías 53, os textos de Jeremias, outros textos de Isaías, a lei, vários elementos, Daniel, o filho do homem, para dizer, olha, eu sou o Messias e o Messias vai ser morto, e a morte do Messias vai se dar como está escrito, por alguém que do seu círculo íntimo o irá trair. Ou seja, meus irmãos, vamos lá para os versículos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Jesus está sabendo o que está acontecendo. Judas sai ali escondidinho, ficou chateado, traído, se sentindo não injustiçado, se sentindo decepcionado por Jesus ser aquele que uma mulher desperdiça, segundo ele, um frasco de 15 a 20 mil reais na moeda de hoje, né? Para ungí-lo, sai para trair Jesus, ninguém sabe, todo mundo vê ele saindo, talvez pense que ele está indo entregar dinheiro para os pobres, alguma coisa assim. Mas Jesus sabe o que está acontecendo. Um dos 12 hoje vai me trair. Aquilo que Judas está fazendo em oculto, na verdade, é uma designação, é algo previsto, é algo ordenado, orquestrado, digamos assim, pelo próprio Deus. A traição, meus irmãos, é algo que também não é acidental, é algo determinado desde a eternidade. Isso não significa que Judas não tenha responsabilidade ou culpa. Eu vou fazer uma aplicação sobre isso. Mas é muito claro da parte de Jesus que Judas está fazendo aquilo conforme está escrito. Alguém, um amigo, alguém do círculo íntimo trairia o Messias. Mas ai daquele que o trai. Melhor que não houvesse nascido. Ou seja, Judas, lembra que uma das conjecturas que as pessoas fazem é que Judas talvez fosse um zelote e que ele começa a pensar, Jesus pode ser até o Messias, mas uma forma dele se revelar o Messias vai ser quando a coisa ficar muito crítica. Então eu vou contribuir tornando crítica. Eu vou entregar ele às autoridades, quando ele estiver diante das autoridades, ele vai mostrar, tcharam, sou Messias, acabou para vocês. E ele morre, morte de cruz, e ele com remorso morre. Né? Isso é uma das minhas. Eu não acredito nela, porque para mim, quando Jesus fala que, olha, ai daquele, deveria ser um alerta de, se tu está pensando nisso, pode começar a dispensar. Porque certo não está.
E esse negócio não é a forma. Ai daquele, melhor seria que não houvesse nascido. Opa, se eu estou querendo isso, é melhor eu desistir. Ou então ele está muito cego pelo pecado, né? Ou então a linha mais comum, e geralmente mais aceita, é a que de fato ele se decepcionou com Jesus. Que Jesus talvez seja, mas talvez não seja o Messias, e ele vai entregar Jesus às autoridades para que Jesus seja então morto. Lembra, meus irmãos, que ele aqui é um tipo de serpente. A serpente no final é Satanás. Mas lá em Gênesis 3,15, quando fala que o filho da mulher e o filho da serpente seriam inimigos, e que o descendente da serpente abocanharia o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher esmagaria a cabeça dela, está se realizando. Vai se cumprir totalmente na cruz. Mas já existe aqui um intento, o bote já está armado. O filho da serpente, Judas aqui, ele está cumprindo o que está determinado desde, e para nós é revelado, né? Não está determinado desde lá, mas para nós está revelado desde Gênesis 3,15, de que ele iria abocanhar o calcanhar do filho da mulher, pensando que iria matá-lo. Mas na verdade essa tentativa de ferir o calcanhar, essa ferida no calcanhar do filho do descendente da mulher, seria a ocasião em que ele lhe esmagaria a cabeça. Mas ai daquele que se colocar à disposição de Satanás. A gente tem aqui então o filho do homem sendo traído por alguém que é totalmente responsável por suas ações. Então não me venha com aquela de que, pastor, eu pequei, né, eu fiz aquilo, eu até queria, tal, mas tudo está no controle de Deus, né? O senhor sabe, né? Deus é soberano, inclusive sobre meus pecados. Mas ai daquele que escolhe pecar. Mas olha como a cena da Páscoa está novamente sendo reproduzida. A culminância da Páscoa, onde o cordeiro é sacrificado, ela acontece diante de um homem que tem o seu coração endurecido, mesmo diante da revelação do poder de Deus em várias ocasiões, em relação aos israelitas e em relação às pragas que ele manda para o Egito. Ao ponto de quando a gente lê Êxodo, a gente vê que o faraó é alguém que Deus endurece o coração, mas também é alguém que endurece o seu próprio coração. E agora um tipo de faraó se apresenta entre os discípulos, sendo um dos 12, que é Judas, e que mesmo diante de todos os feitos de Jesus, que inequivocadamente demonstram que Jesus é o Messias, ele tem o seu coração endurecido, resiliente, e vai trair Jesus. E não só Judas é um tipo de faraó, os discípulos também vão ser. Essa indicação aqui me traz, meus irmãos, uma lembrança tão forte, pelo menos de mim, e eu creio que também de vocês. Porque a noite de Páscoa é uma noite que nos lembra que os convidados à ceia não são as pessoas perfeitas. Tem um bocado de gente dizendo aqui, né? Certamente não sou eu. Certamente não vão ser eles quem vão vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas vão ser eles que na noite em que Jesus estiver capturado e preso vão dizer, não, eu nunca conheci. Que quando Jesus morrer, enquanto ele está sepultado, e no domingo eles estiverem no cenáculo, eles não estão no cenáculo esperando a ressurreição, eles estão no cenáculo se escondendo, com medo de eles também serem crucificados. É que Deus entrega o seu próprio Filho como cordeiro para um bocado de gente que facilmente teria virado as costas para ele. Vamos para o momento da ceia, então, que é o trecho final. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tome isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Somente até aqui, meus irmãos.
Então veja, aqui a gente precisa entender uma coisa. Ó. Ligue isso ao versículo 17, quando diz assim, ó, reclinados à mesa. A ceia da Páscoa, ela tinha momentos que tinham 4 cálices de vinho, e momentos que tinham vários elementos que representavam o tempo em que eles estavam no Egito. Então a ceia judaica da Páscoa, ela tinha os pães sem fermento, ela tinha as ervas amargas, para lembrar da amargura do Egito, tinha frutas e vegetais, também para lembrar da argamassa, daquele trabalho braçal deles, tinha água salgada para lembrar as lágrimas derramadas, tinha o próprio vinho, tinha o cordeiro para lembrar da aspersão do sangue e também dos umbrais pintados. Então todos esses elementos estão ali presentes. Tinha ação de graças, em que havia uma interação. Geralmente era assim, entre os presentes, o mais novo, porque lembra que a tradição da Páscoa é passada às futuras gerações, ensinada às futuras gerações. Como é que isso se dava? Na refeição, a criança mais nova presente, ela fazia uma pergunta ao anfitrião, que geralmente era ou um homem mais velho ou um anfitrião da casa, que aqui é Jesus. É Jesus aqui. Eles querem fazer a Páscoa para Jesus. E eles perguntam acerca do que foi que aconteceu. E aí o anfitrião fala. Ele vai contando o que aconteceu, até que chega um momento entre o segundo e o terceiro cálice, que é o momento da refeição, que é esse momento aqui. Então essa refeição já vinha acontecendo, com suas pausas, né, entre os cálices e tal. Ela vinha decorrendo, eles estão reclinados à mesa, que é o momento em que eles estão se debruçando sobre a comida e comendo e tal. E é nesse momento que Jesus para e coloca um elemento bem dramático. A primeira coisa que ele fala é: digo-lhes que, versículo 18, certamente um de vocês me trairá. Então veja, está todo mundo ali comendo e tal. É aquele negócio dramático, porque Jesus já tinha dito que ia morrer em Jerusalém, né? Então está todo mundo assim com um drama ali relacionado. Mas de repente, quando toda aquela memória vem sendo trazida, Jesus, né, vem com essa: certamente um de vocês vai me trair. E de forma enigmática, porque ele não diz quem vai trair. Judas sabe, mas os outros não sabem. Quem é? Um dos 12. Ah, mas outro evangelho diz que ele dá um sinal. Mas ele dá um sinal secreto, assim. Só ficou entre Jesus e o discípulo. E tudo isso está acontecendo exatamente aqui, meus irmãos, quando essa refeição vai se tornar algo mais particular. Que quando ele traz o elemento do pão, do corpo, e do vinho, do sangue, ele traz exatamente como sinal de uma nova aliança, em que essa aliança não depende de nós. Lembra de Abraão, em que Deus diz: nós vamos fazer uma aliança. Deus manda ele abrir os animais, cortar, e ele diz que vai passar fogo. E Abraão espera que os dois passem, porque a aliança naquela época, os dois passavam entre os animais. E Deus vem como um fogo e consome os animais sozinho. E ele está dizendo para Abraão: Abraão, essa aliança, essa promessa de que eu vou fazer de ti um grande povo e da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados, essa aliança depende de mim. E essa aliança diz assim, nem que eu morra, vai se cumprir. É o peso da aliança. Abraão deve ter ficado boca aberta. Ou seja, não existe meio de que Deus não envie o seu descendente para cumprir a promessa. E agora, durante a refeição, todo mundo está comendo a Páscoa e Jesus começa a apontar: olha, vocês não são quem vocês pensam que são. Eu vou falar disso em dois sermões ainda. Mas eu sou quem eu digo que eu sou. E é nessa noite, prestem atenção aqui, que eu vou pegar um pão e eu vou pegar um cálice de vinho e vou mostrar para vocês uma nova aliança. Não na obediência de vocês, mas no meu sangue. Guarda isso. Jesus então pega o pão, diz o versículo 22, ele deu graças, e a oração da época, esse de dar graças, era mais ou menos como uma forma de abençoar a Deus. Então eles louvavam a Deus, dizendo, abençoado seja tu, ó Deus do universo, que faz a terra dar o pão, ou faz da terra brotar o pão, ou dá-nos o pão a partir da terra, algo nesse sentido. Ele dá graças, ele abençoa, ele parte o pão
e ele dá aos seus discípulos. E o que é que ele diz? Tomem, isto é o meu corpo. Então, cada um ali presente deveria comer do pão, porque o pão era o seu corpo. Não é ele quem come o pão sozinho, não é dito nem que é ele quem come o pão, mas provavelmente ali a gente não tem como dizer, mas ele pega esse pão, corta, parte, e ele entrega aos seus discípulos, para que passando de discípulo a discípulo, cada um coma do pão. Ou seja, cada um come igualmente do mesmo pão, que é o corpo. Isso é significativo para nós, meus irmãos. Nenhum de nós tem parte com Jesus se não come do corpo de Jesus. Ao mesmo tempo que todos aqueles que comem do pão, que comem do corpo de Jesus, têm parte igual com Jesus. Não tem igual, gente que tem mais de Jesus e gente que tem menos de Jesus. Tem quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Porque todos que comem dele, comem do mesmo corpo. Aí aqui tem algumas interpretações que as pessoas trazem acerca do significado de isto é o meu corpo. E aí essas interpretações acabam saindo do sentido natural do texto. Qual o sentido natural do texto? Este pão não só representa, significa, mas esse pão é como se fosse o meu corpo. O meu corpo está aqui neste pão. E as pessoas saem do natural para dizer que esse corpo, esse pão não apenas simboliza, representa, ou Jesus está ali se apresentando no pão, mas dizem que o pão se transforma no corpo de Jesus. Esse não é o sentido natural. Imagine os discípulos ali na mesa, comendo com Jesus, e eles achando que o pão se transformou no corpo de Jesus, sendo que eles estão vendo o próprio corpo de Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. E é o mínimo que se espera de um judeu, que quando se diga que se vai comer carne humana, se eles achassem que fosse carne humana, eles dissessem, está errado, a lei, isso é heresia, isso está errado, para. Então, é um sentido abusado aí por quem vê dessa maneira. Não significa que nós não creiamos que aqui Jesus esteja trazendo o corpo, o pão, como um símbolo do corpo, não apenas como uma metáfora, não apenas como uma figura, mas como uma representação presente do seu corpo. Mas o pão não se tornou o corpo. Da mesma forma que quando ele diz assim, ó, eu sou a porta, né? Fala, né? Concorda comigo, ele não está dizendo que ele é um objeto de madeira, né? E nem que a madeira da porta se tornou ele. Então esse ato correspondia a um tipo de pertencimento. Ó, vocês estão comendo de mim. Vocês são um comigo. Vocês estão sendo abençoados por comerem de mim. Mas não tem transformação física. Acima do sentido teológico. O sentido é mais teológico. Amém? Sobre o cálice, Jesus diz, né? Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Então todos beberam e não sabiam que era sangue. Então também não... o sangue, o vinho se transformou em sangue. Antes de Jesus dizer que era o sangue dele, eles já tinham bebido. Então ninguém bebeu aqui. Vixe, é sangue, não pode... Judeu faria isso, irmão. Judeu não bebe sangue. Judeu não bebia nem o cabrito fervido no leite da própria mãe. Sangue, meus irmãos, na antiga aliança é sinal de vida. A gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, a impureza ali acerca do parto, né, não tem nada a ver com contaminação, irmãos. É só porque a mulher está vulnerável, ela derramou sangue. Então tem que esperar o período de resguardo, tem que esperar o período de cicatrização, porque a vida dela estava por um fio. Tem a ver, às vezes a gente lê... estranha, né, os termos, né? Como essa mulher ficou impura porque ela pariu? Porque a mulher está impura porque ela está no ciclo menstrual. Não é impureza de contaminação, não. É porque sangue representa vida. Ela está perdendo, é como se ela estivesse perdendo vida. Vida está ali flagrante, né? A vida tem que ser entregue no altar quando Deus visita para perdoar pecados, para aplacar a ira, né? E tal, tá bom? Assista o vídeo que eu postei lá no grupo do WhatsApp depois, tá? Para pegar esses elementos. Mas aqui o ponto é que eles beberam. Tomaram, não era sangue, era vinho.
E todos beberam igualmente. Diz o texto, né? Em seguida, ainda no versículo, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E embora nós sejamos mais higiênicos hoje, por cada um tomar o seu copinho, mas a gente perde esse significado teológico, que aqui está presente. Cada um vai passando a taça, o cálice e bebendo, indicando que todos estão bebendo do mesmo sangue, estão participando do corpo e do sangue do mesmo Cordeiro. E aí Jesus traz uma palavra interpretativa. Ela afirma uma nova aliança. Eu lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Ou seja, meus irmãos, assim como lá em Êxodo, capítulo 24, o sangue da aspersão, ele era derramado, ele era aspergido lá no madeiro. O sangue de Jesus derramado no madeiro, ele é entregue em favor dos seus discípulos. E esses discípulos que vão ver o sangue aspergido lá, eles têm aqui já a indicação bem clara. Vocês bebem, vocês participam, vocês são um com o meu sangue. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia, quando ela fala de uma união entre Cristo e a igreja, ela não é só simbólica, ela está sendo realizada de fato. Nós morremos com Jesus na cruz. Não somente Ele morreu para perdão dos nossos pecados, que são a verdade que ninguém vai negar, mas Paulo também vai dizer, nós morremos com Ele. Nós somos batizados na sua morte, porque nós participamos do seu corpo, nós participamos do seu sangue. Esse sangue, como eu falei, por exemplo, lá em Levítico, é quem diz que o sangue representa vida. Lá no Levítico 24, esse sangue, que é o símbolo da vida, agora não é somente o sinal lá de Êxodo, é também o sinal de uma nova aliança, onde o próprio Filho vai derramar o seu sangue, vai entregar a sua vida, portanto, para o perdão dos nossos pecados, para nos libertar do maior senhor de escravos que a humanidade já viu, que é o pecado. Veja o termo que ele usa, o sangue derramado, é o termo lá também de Levítico, para falar do sangue derramado, o sangue do Cordeiro que escorre no altar. É esse sangue que Jesus está entregando como sacrifício. É por isso que esse amor é constrangedor para nós, meus queridos irmãos, porque a gente está diante de um amor que é demonstrado por aliança por Cristo Jesus. A aliança é importante para nós, meus irmãos. A gente sabe em vários momentos, por exemplo, através do próprio casamento, que o amor, ele não é quem sustenta a aliança, mas é a aliança quem sustenta o amor. Por exemplo, no casamento, se for o amor que sustenta a aliança, quando você deixa de amar, você vai se separar. Mas você busca amar, servir, se entregar ao outro, porque você estabeleceu uma aliança. Jesus está dizendo, aquilo que eu firmo com vocês aqui é uma aliança firmada na minha morte, na entrega da minha vida, é firmada no meu sangue. Não é apenas um amor sentimental, é um amor firmado em aliança. Constrangedor para nós, porque nós vamos lendo e sabendo que é na noite em que ele foi traído, como Paulo destaca lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou entregar para vocês aquilo que também recebi, que na mesma noite que Jesus foi traído. Eu comecei dizendo, com quem você escolheria comer a sua última refeição? Com quem vai trair você? Foi com esse que Jesus escolheu comer. Ele senta lá à mesa, aponta o traidor, antes de ele servir. Não é depois. Vixe, vai ter um de nós que vai trair, ele vai se levantar e vai embora. Acabou para nós. Todo aquele amor que nós vimos até agora foi jogado no lixo por causa do traidor. Ah, vocês sabem que um de vocês vai me trair essa noite? Pois deixa eu dizer um negócio. Eu continuo me entregando por vocês. Esse pão aqui ainda continua sendo o meu corpo. Esse pão é o meu corpo que vai ser entregue por vocês. E esse aqui é o cálice da nova aliança, firmada no meu sangue, que vai ser entregue por vocês. É um amor que supera todas as coisas, porque não é um amor de correspondência. Não é que nós o amamos e ele passou a nos amar, mas é porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então diz o versículo 26 que eles cantaram um hino, provavelmente um dos salmos de Halel, ali do Salmo 114 em diante,
se levantaram e partiram. Eu quero continuar no próximo domingo a partir desse versículo, amém? Mas eu quero, por gentileza, que você aguarde mais um pouquinho, só para fazer umas aplicações, que eu penso que a gente não pode sair daqui sem revisitar essas verdades. Eu sei que em outros domingos eu coloquei as aplicações no decurso do sermão, mas hoje eu quero fazer no final algumas lembranças para nós, meus irmãos. E a primeira delas, queridos irmãos, é que nós devemos calibrar o nosso olhar pelo Evangelho. Eu falo isso porque depois que eu me converti, por exemplo, muita coisa acerca de Jesus mudou. Até quando eu era ateu, eu não era um ateu que desprezava Jesus, não. Porque a minha infância foi marcada por filmes de Jesus Cristo. Quem não aqui, né? Você assiste aqueles filmes de Jesus, né? E quando eu assisti os filmes de Jesus, o momento da paixão era um momento cheio de dor para mim. E às vezes o meu sentimento era, se eu pudesse, isso não teria acontecido. Os discípulos falam isso, né? Senhor, nem que eu morra, o Senhor não vai morrer. Tem gente que ouve o Evangelho até hoje e nunca entendeu, falando assim, ó, essa morte aqui é uma morte trágica, é um acidente. Se pudesse isso não ter acontecido, né? Seria tão bom se Jesus não tivesse morrido. Não, seria trágico, pior do que a sua própria morte. Para nós. E o Evangelho foi quem calibrou esse erro no meu olhar, dessa vontade de querer corrigir as coisas, desse olhar que vê Jesus ali somente como refém, como inocente, sendo inocente no sentido de que ele é vítima, inocente ele é, né? No sentido de ele ser somente vítima, entregue como quem não pode fazer nada ou quem não sabe o que está acontecendo. Apenas as coisas foram se desenrolando mal. E ao invés dele se tornar um Messias e virar um rei, o povo o trai e o mata. Mas o detalhismo de Marcos prova que a cruz não é um desastre, não é um acidente, não é um descuido no plano divino. A cruz é o projeto de Deus. Jesus, criança, é profetizado acerca dele em relação a Maria. Olha, uma espada vai penetrar o teu coração, porque esse menino aqui que nasceu, que é o menino que veio ser o Messias, que é o menino que veio reinar, ele vai morrer. A vinda de Jesus não é um grande churrasco cósmico. A vinda de Jesus é a vinda do Rei que veio morrer para perdoar os pecados. De que mais do que vítima, ele é o arquiteto da redenção. Lá em João capítulo 10, versículo 18, é ele mesmo quem diz que ele dá a sua vida voluntariamente, ninguém a toma, ele mesmo a dá. Então, quando nós olharmos para a cruz, meus irmãos, lembremos, ali está demonstrada também a soberania de um rei que caminha deliberadamente, voluntariamente para o sacrifício. Uma segunda coisa, meus irmãos, que deve estar presente na nossa mente também é a relação entre soberania e responsabilidade. Essa tensão entre soberania e responsabilidade, ela é mais do nosso coração do que da própria revelação das Escrituras. As Escrituras não se constrangem em mostrar um Deus que é totalmente soberano e um ser humano que é totalmente responsável. A gente tem aqui, meus irmãos, claramente uma apresentação para nós de que a traição de Judas ela está designada ao mesmo tempo em que ela tem uma culpa moral do próprio Judas. Não cabe a nós separar a soberania de Deus da responsabilidade divina. As mesmas escrituras que apresentam predestinação e eleição são aquelas em que o próprio Cristo diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Deus que orquestra a história é o mesmo que não viola a agência humana quando ela faz o mal que deseja e Deus usa esse mal para cumprir os seus propósitos, seja com os irmãos de José, seja com o faraó do Egito, seja com as lideranças judaicas em Roma para matar o próprio Cristo. Deus tem usado e não forçado as nossas próprias bobagens e erros e equívocos para que o seu plano não seja frustrado. Ele vai se realizar, amém? Lá em Atos 2, versículo 23, demonstra claramente, Jesus, ele foi entregue pela mão de Deus, conforme a presciência divina, ao mesmo tempo que os homens são culpados pela morte do seu Filho,
Por isso os apóstolos o chamam para o arrependimento. Por isso descansemos na soberania de Deus. Ao mesmo tempo que não negligenciamos a responsabilidade das nossas próprias ações. Em terceiro lugar, meus irmãos, veja como a redenção demonstra de forma radical o amor de Cristo. O amor de Cristo por nós, a sua igreja, é um amor de aliança. Não é um amor de duas mãos unidas, que se uma soltar, a outra desapega. É uma manifestação de amor diante da maior infidelidade humana. Estão à mesa aqueles que vão abandonar Jesus e está à mesa aquele que vai trair Jesus. E mesmo assim ele se apresenta como o Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, mesmo que seja no dia da negação, mesmo que seja no dia do Getsemane. Como a gente vai ver, olha, fiquem vigiando, e toda vez que Jesus volta da sua oração, os discípulos estão dormindo. E mesmo assim Jesus se entrega por injustos, mesmo assim ele se entrega de forma injusta, o justo pelos injustos, de forma vergonhosa, de forma dolorosa, de forma sofredora, realizando para nós aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, de que Jesus demonstrou o seu amor por nós, se entregando por nós quando nós ainda éramos pecadores. É um amor que não espera correspondência. Você tem que lembrar sempre que quem deu o primeiro passo em relação a você, ou em relação a Jesus, não foi você. Que no dia que você veio para a igreja, ou no dia que você ouviu o evangelho e creu, o Senhor Jesus já havia se disposto e já havia morrido para perdoar os seus pecados. Um quarto ponto aqui, meus irmãos, é que, não sei se você notou, nós devemos viver na esperança escatológica da morte de Jesus. Porque Jesus ele diz assim, também lá no versículo 25, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ou seja, a ceia, ela calibra a nossa memória, mas ela também calibra a nossa expectativa. Ao comermos, nós olhamos para trás e lembramos que Cristo se entregou integralmente para o perdão dos nossos pecados, para nos resgatar da morte. Ele entregou a sua carne, Ele entregou o seu sangue, mas a ceia também nos lembra do banquete futuro. Porque Jesus não beberá do cálice até chegar o dia em que nós vamos tomar o cálice com Ele. Paulo diz lá em 1 Coríntios que nós comemos e bebemos e anunciamos a sua morte até que Ele venha. Isso transforma o passado em segurança, mas transforma o futuro em esperança, em expectativa viva acerca desse banquete. E por último, meus irmãos, Jesus ele se apresenta como o Cordeiro, e esse Cordeiro é o Cordeiro que silencia o nosso medo. A substituição do Cordeiro Pascal do Êxodo, do Antigo Testamento, por Cristo, revela que o nosso descanso não está nas reviravoltas políticas, partidárias, nem na expectativa passada de que Jesus viria naquela sua primeira vinda para libertar o povo de líderes políticos, mas nos traz o descanso de que a morte de Jesus nos livrou do destruidor. Isso é importante para nós, meus irmãos. Jesus morreu como um cordeiro sem defeito. Se a gente for pegar após 400 anos de silêncio profético, a gente vai ver que Deus proveu. Assim como lá em Abraão, Ele sobe para sacrificar Isaac, Isaac não precisa ser sacrificado porque Deus proverá. Aí o pessoal diz, Jeová Jireh, Deus vai me dar uma BMW. Não é? Por aí tem isso. Jeová Jireh, só para dizer de prosperidade, e lá está dizendo que Deus providenciaria o cordeiro, e no tempo certo Deus providenciou o cordeiro. Mesmo durante um período de silêncio, quando Deus vem, Ele vem surpreendendo, providenciando para nós um cordeiro. Isso é importante para nós, meus irmãos, porque tem vezes que o nosso coração vai dizer assim, Deus, onde estás? E que talvez você passe por um momento de tristeza profunda da alma e você diga para si mesmo, Senhor, onde é que o Senhor está? Como o salmista disse.
Às vezes você abre o noticiário e só vê tragédia, crime, a humanidade fazendo coisas ruins e você diz: Senhor, cadê o Senhor? Mas a cruz, ela nos lembra exatamente de que o sacrifício de Cristo é a resposta divina para os nossos cativeiros. Senhor, onde estás? Ah, Senhor, me lembrei, o Senhor já morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados, para resgatar um povo para si, e essa ressurreição é a garantia de que um dia o Senhor voltará. Ou seja, quando nós olharmos para as coisas ao redor de nós, nós devemos, ao mesmo tempo, ou diante dessas coisas, lembrar da cruz. Aquela entrega não foi em vão, e essa entrega nos lembra de que Deus é o nosso descanso. Nós podemos repousar no dia de hoje, ainda que ele seja mal. Cada dia cabe o seu próprio mal, mas a cada dia Deus também derrama graça. Amém? Passei foi muito aí do tempo hoje. Fazia tempo que eu não passava do tempo. 1h10 de sermão. Mas é só para vocês se lembrarem, viu? Que às vezes pode demorar mesmo. Que às vezes o pastor pode planejar mal o tempo, né? Ou que também às vezes vale a pena, né? A gente se debruçar um pouquinho mais sobre o texto. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?